Olá, nós fazemos parte do módulo 2 do curso de Bacharelado de Administração no Instituto Federal do Piauí, e hoje vamos apresentar o trabalho que fizemos sobre uma análise bibliográfica sobre o uso da linguagem persuasiva no processo de vendas. E entre os integrantes desse grupo estão a Ana Clara, o Francisco Micael, o Maciel, a Rayane, eu, Thales. Nossa orientadora foi a professora Jorge Lene. E vamos dar início com a introdução com o Micael. Olá a todos. Na introdução do nosso trabalho, a gente fez uma contextualização dividindo em 4 tópicos essenciais. O primeiro tópico fala da caracterização do uso da linguagem, porque no trabalho a gente conceituou o termo linguagem. E vimos que ela se notabiliza como o principal instrumento de interação social, que tem como objetivo a transmissão de um pensamento, de uma vontade, experiência ou até de um convencimento. Também falamos sobre a importância do uso da linguagem persuasiva no processo de vendas, visto que ela pode ser verificada em vários contextos. O marketing e a publicidade são influenciados pela comunicação, pelas relações sociais, especialmente com o avanço da tecnologia, sendo extremamente necessária no processo de vendas. A interdisciplinaridade em português instrumental e administração são vistas que esse tema se refere a essas duas áreas de estudo. Por pertencer ao marketing, o processo de venda se insere na administração de vendas e a linguagem persuasiva pertence ao português instrumental. As lacunas no estudo sobre o tema, embora tenham outros artigos que falam sobre o uso da linguagem persuasiva, eles não conseguiram atribuir todas as informações e por isso ficam essas lacunas, essas brechas que eles não conseguiram dar conta pelo grau de informações que contém o tema. Pode passar, Thales. O nosso problema de pesquisa foi a gente buscou o que informa a literatura científica sobre o uso da linguagem persuasiva no processo de vendas. E o nosso objetivo geral, ele busca analisar o que informa a literatura científica sobre o uso da linguagem persuasiva no processo de vendas. E para chegar ao objetivo geral foi necessário dividir em objetivos específicos, e que agora o Maciel vai falar um pouco mais sobre eles. Os objetivos específicos para chegar ao objetivo geral foram discutir a importância do tipo de linguagem para o referido processo, caracterizar a linguagem persuasiva no processo de vendas e comparar os principais resultados dos estudos científicos que serviram de base para esta pesquisa e para melhor compreender as contribuições destes achados. Pode passar, tá? Os procedimentos metodológicos que utilizamos nesse trabalho foram... O tipo de estudo utilizado foi a revisão sistemática de literatura, que basicamente visa reunir pesquisas semelhantes de autores variados. O método utilizado foi o descritivo, que é o método que possibilita descrever um determinado fenômeno e suas ocorrências. Abordagem qualitativo e quantitativo. Qualitativo, porque buscamos analisar informações constantes dos artigos. E quantitativo, porque houve uma demonstração de dados de formas estatísticas. O instrumento de pesquisa utilizado foi a plataforma Google Acadêmico. A técnica que utilizamos foram fichamentos. E o corpus de investigação foram 8 artigos científicos publicados entre 2015 e 2020, visto que buscávamos uma pesquisa mais recente, né? E agora a Rayane vai falar um pouco dos resultados encontrados. Iniciando a apresentação dos resultados das discussões, é importante a gente ressaltar que as duas categorias se referem à linguagem persuasiva e o processo de vendas. Certo? Sendo a categoria A, que está apresentada pelo quadro 1, ela comporta artigos publicados entre 2017 e 2020, certo? E estes artigos, ele aborda tanto a importância da linguagem persuasiva para a intensificação ou também para a redução do interesse do mercado consumidor pelo produto, e isso pode ser verificado principalmente nos 2 primeiros artigos, o qual Paiva 2017 ele evidencia, né, que a linguagem persuasiva ela é direcionada a um
público-alvo. Ele fala também sobre os jogos de palavras, sobre os recursos linguísticos e o uso de fatores sociais, certo? E o que torna essa linguagem atrativa ao receptor. E sobre essa atração e esse convencimento, é verificado também nos estudos de Silva 2018, além de citar que essa linguagem ela é essencial da propaganda. Foram analisadas também algumas estratégias persuasivas, certo? Que para Divino 2018 ampliam o potencial persuasivo, como, por exemplo, os métodos para despertar curiosidade, a repetição de palavras, a utilização de termos que imprime urgência, ou seja, a obtenção de um item através da escassez e o bônus, certo? Já nos resultados de Iglesias Damasceno, 2020, ele foca na perspectiva dos consumidores perante as estratégias persuasivas. E, através de suas pesquisas, constatou-se 3 formas dessas técnicas, como a pressão, a aproximação, e essa foi o método mais evidenciado pelos consumidores, e também a ilusão. Bem, a categoria B, ela vem analisar os artigos que tinham alguma relevância com estratégias de vendas. E, bem, segundo o Paiva Souza, que publicou um artigo em 2015, ele vem analisar essa questão de que, às vezes, né, as empresas elas usam anúncios como forma de exteriorizar os desejos mais íntimos de suas pessoas e suas personalidades. Elas tentam fazer anúncios baseados nessa questão dos seus clientes. E também Arduino e Espíndola, 2020, ele vem analisar essa questão de 2 anúncios publicados pela Faber-Castell, na qual mostra como as empresas, às vezes, elas tentam abordar causas sensíveis, tal como a igualdade racial, porém, assim, foi usada essa paródia nessa música, mas com o intuito de promover, né, esse movimento social, porém ainda com o intuito de vender seu produto. Cassoto e Costa vem mostrar essa questão da manipulação de dados, no qual a empresa ela vem tentar esconder, né, dados que possam prejudicar a imagem da empresa e mostrar uma gestão mal sucedida. E também Silva Nascimento, ele vem analisar de como alguns anunciantes podem usar de palavras de duplo sentido, dando ao cliente, né, essa questão de analisar da forma que ele vê o anúncio, fazendo com que ele seja persuadido por essa duplicidade de sentidos. E agora eu vou passar para a conclusão, que vai ser com a Ana Clara. Eu vou falar um pouco das nossas conclusões acerca do nosso trabalho. Bom, no nosso artigo, ele possibilitou entender que o bom uso da linguagem persuasiva é essencial para garantir um sucesso nas vendas. Mesmo nós sabemos que essa linguagem persuasiva ela faz parte de todo o processo de venda. Nós verificamos que existem diversos artifícios que podem ser usados como forma de convencimento do possível comprador, e é essencial que as empresas se adequem a esse contexto em que vivem. Elas precisam adequar seus artifícios persuasivos no seu contexto atual. Nos temas que nós analisamos, observamos que uns em maior quantidade tratam dos estudos baseados em anúncios publicitários e outros em uma menor quantidade em um ambiente organizacional. Então, com base nisso, a gente observou que a linguagem persuasiva ela é encontrada mais na área de gestão, na área de produção de anúncios. Outro fator que nós identificamos nos artigos que fizeram parte do nosso estudo foi que eles apresentam conclusões semelhantes acerca da linguagem persuasiva, que todos eles enfatizam que a linguagem persuasiva independe da faixa etária. A linguagem persuasiva ela consegue atingir desde a criança até o adulto. Nós acreditamos que esse artigo ele alcançou adequadamente o objetivo de analisar a linguagem persuasiva no processo de vendas. E, por fim, nós acreditamos que esse trabalho será proveitoso tanto para os docentes quanto para os discentes da área de gestão e negócios e também para outros profissionais do eixo. Aí a gente vai apresentar algumas das nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos.